Olá, nós vamos para a última definição de morte, segundo Nicola, no seu livro Dicionário de Filosofia. Ele fala de morte no sentido da imortalidade da alma, e aí remonta a Platão. Ele fala de morte como cessação da alma, e a terceira e última significação da morte. Morte como morte existencial. E quando se fala nisso, nós somos levados a Heidegger. O que é a morte para Heidegger? É importante pensar que, para Heidegger, o sujeito não é algo definido, mas é algo que se define quando reflete sobre a sua vida. Isto é, quando ele faz perguntas profundas sobre o ser. Heidegger questionou outros filósofos ao partir em suas investigações do sujeito, que analisa, e dos sentidos que o sujeito atribui ao objeto. O ser humano, segundo Heidegger, é para ser analisado. O ser para o qual o ser é tema. Em seu livro, Ser e Tempo, Heidegger afirma que o ser humano ele é marcado pela temporalidade. Ele está imerso no tempo, pelo nascimento. O homem, o ser humano, ele é lançado numa trajetória que ele não escolheu. Daí vem o termo facticidade. E a partir daí, diz Heidegger, ele terá que construir a sua vida a partir deste momento. O ser humano é, portanto, inacabado, em construção. Ele existe e vai se definindo, projetando, essência-projeto, e não se pode confundir a existência com a essência. O homem existe e depois ele descobre, o ser humano existe e depois ele descobre a sua essência. A incerteza desse projeto de vida gera naturalmente no ser humano angústia. Angústia por essa indeterminação e carência. A angústia tem relação com a fragilidade da condição humana. Não acessar este conteúdo, a angústia, é a intenção do sujeito, na medida em que tenta evitar e substituir por arranjos outros, o ser humano torna a vida inautêntica, vivendo alheio a si mesmo, quando não acessa esta angústia existencial, marcada pela temporalidade, pelo inacabado e por um projeto de construção. O ser humano, para Heidegger, é um ser temporal. Nasce, cresce, morre. E, por consequência da temporalidade, por estar imerso no tempo e no espaço, ele é um ser para a morte. A morte, segundo Heidegger, é o nada. E o nada é a possibilidade de se definir o existir. E responder a pergunta: por que existo? Por que estou aqui? Qual o propósito? Para Aranha, 2009, página 98, no seu livro Filosofando, a vida autêntica
significa a não negação da angústia, mas a aceitação dela. E o reconhecimento da finitude e a possibilidade de transcender a finitude, assumindo a construção de um projeto de vida. Você que me escuta está sendo desafiado a isso, a rever a sua vida, a rever os seus projetos, se questionar e questionar o que está acontecendo, para não viver o outro tipo de vida, a vida inautêntica. A vida inautêntica é a negação da angústia. É não acessar esse conteúdo. É viver de aparências, de imediatismos, de superficialidades. É impessoal. Não é uma pessoa enraizada neste mundo, mas alguém que cria o mundo à sua forma e à sua maneira. Vida inautêntica. Quando se refere à morte, ela não se refere à morte dela, mas se refere à morte dos outros, porque a morte, para o inautêntico, não faz parte de sua reflexão. Não reflete e fica à mercê do que lhe dizem, aceitando tudo como verdade. No próximo vídeo, nós vamos falar de morte em Sigmund Freud, a partir do texto Reflexões sobre Tempos de Guerra e Morte, de 1915.